Era uma vez, num reino mas muito mais perto do que se possa imaginar, uma menina que tinha muito medo das palavras. Ela sentia muita vontade de falar o que sentia, de dizer o que pensava, de compartilhar as suas ideias com o mundo. Mas todas as vezes que tentava falar, as palavras não saíam. Elas dançavam em seu pensamento, mas a voz lhe faltava. Em casa, ela não se sentia pertencente. Sentia-se solitária e não conseguia dizer o que sentia. Ela passava muito tempo sozinha, presa em seu mundo interno. As pessoas acreditavam que ela era muito calma, mas só ela sabia o mundo acelerado e agitado que vivia em seu pensamento. As tantas cores e emoções que viviam em seu coração. Na escola, ela tinha poucos amigos. Ela era uma garotinha tímida e quietinha, mas era uma boa aluna. Adorava ler e aprender sobre novas coisas. Alice ela era muito curiosa e amava conhecer sobre novas maneiras de olhar o mundo. A sua matéria favorita era ciências. Ela ficava fascinada em entender como o mundo funcionava e com a possibilidade mágica de transformar o mundo num lugar melhor. Sim, ela queria mudar o mundo, mas primeiro ela precisaria mudar o teu próprio. Como mudar o mundo se ela não conseguia dizer o que pensava? Sim, ela sabia que as suas ideias eram boas, mas até ali ela sentia que as palavras eram vilãs em seu conto de vida. Ela sentia que as palavras sufocavam a sua alma e as suas emoções. Mas o que ela não sabia era que a sua história estava prestes a mudar. Numa manhã qualquer, dessas comuns que vivemos todos os dias, a mãe de Alice pediu a ela que ela a ajudasse a fazer as malas. Por um breve momento, Alice achou que iria viajar. E sim, ela iria. Mas a viagem era breve e sem volta. Ela entrou no Fusca do seu pai e, sentada no banco de trás, ela olhava seus pais mudos, sem voz. E novamente as palavras eram suas vilãs. O trajeto até a casa de seus avós foi rápido, mas o suficiente para ela gravar a cena em sua memória. E mesmo que ninguém tivesse te explicado nada sobre o que estava acontecendo, e mesmo ela tendo apenas 6 anos, ela sabia, em seu coração, que seria a última vez que veria seus pais juntos. Casa de vó é um lugar que não costuma ser muito silencioso. Pelo menos não a casa da avó de Alice. Era um entra e sai, um vai e vem, uma gritaria só. E novamente as palavras eram vilãs. Que saudade do silêncio bom de estar em casa. Ela não sabia, mas essa saudade iria acompanhar por muito, muito tempo ainda. Alice tinha muitos primos, e isso ocupava parte do seu tempo. Ela adorava brincar com eles de professora, e naquele papel as palavras não lhe faltavam. Ela passava horas escrevendo numa lousa improvisada, e às vezes ela também se divertia, imaginando ser autora de um livro famoso. Eu vou escrever sobre o universo, ela dizia para si mesma. Mas o fato é que quando parava de brincar, a verdade é que as palavras ainda estavam presas na garganta. Ela não conseguia escrever a palavra saudade.
muito menos ausência ou solidão. Mas certo dia, numa aula de artes, ela conseguiu desenhar o seu vazio e os seus medos. E a sua professora, Fada, saiu do seu papel de ensinar e passou a ouvir o que as palavras não conseguiam dizer. A professora Fada presenteou a garotinha com um livro que iria mudar para sempre o seu conto de vida. Em seu quarto, ela abriu o livro, achando que seria uma leitura qualquer. Mas ela se deparou com um mundo de maravilhas. Ela viu um coelho branco passar rápido e em seguida lá estava ela, se aventurando por uma toca mágica. Ela encolheu, aumentou de tamanho e comemorou seu desaniversário com uma lebre maluca. Ela conheceu um gato que lhe ajudou a encontrar o seu chapeleiro. E o mais surpreendente, ela enfrentou a sua rainha de copas e, claro, pintou as rosas de vermelho e parou para uma boa xícara de chá. Sim, uma boa xícara de chá sempre ajuda. E essa foi a primeira vez que Alice sentiu algo que mudaria tudo. Ao terminar o livro, ela tinha certeza. As palavras eram suas melhores amigas. Ela estava em êxtase e não parou por aí. As suas idas à biblioteca da escola se tornaram cada dia mais frequentes. E a cada história, uma nova aventura que deixava Alice mais forte, mais segura. Ela foi princesa, mas também rainha má. Cuspia fogo como um dragão, mas também era doce como um passarinho mágico. Verdade, ela preferia as vilãs, pois nelas ela encontrava a força necessária para começar a dizer ao mundo sem medo sobre as suas palavras escondidas. Se eu posso viajar nas palavras quando leio, eu posso também criar palavras mágicas. Esse foi o pensamento que empoderou Alice a começar algo que seria uma das suas grandes paixões. Sim, ela começou a escrever. A pequena Alice aprendeu na prática que a escrita a ajudava a compreender as suas emoções e a organizar os seus pensamentos. Por vezes, ela encontrava nesse silêncio repleto de magia da escrita o bom silêncio da paz de se sentir em casa. Os seus cadernos passaram a ser seu lar, suas canetas, companhia segura, e as palavras que um dia foram vilãs, agora dançavam no papel, vivas, coloridas e transformadoras. Aos poucos, Alice começou a dizer ao mundo o que sentia e pensava, e começou a reconhecer o seu lugar no mundo e dar nome para suas emoções e seus fantasmas. Ela se sentia forte como nunca antes, e agora ela não tinha mais dúvidas. Ela iria mudar o mundo. A sua espada mágica seria seu lápis e seu caderno seria seu escudo. Ela já não se importava mais com o julgamento das outras pessoas. Ela aprendeu com os contos que ser ela mesma era sua maior força. Então, ela iria escrever. Mas, como em toda história, existe aquela cena que vira o mundo de ponta cabeça. E Alice não sabia, mas o seu conto estava prestes a mudar novamente. Sua mãe iria casar de novo e Alice ganhava um novo lugar no mundo, o de irmã mais velha. E ela sentiu uma das suas primeiras contradições. Seu lado luz vibrava em ter um irmão, mas seu lado sombra trazia de volta a velha e conhecida solidão. Mas dessa vez ela estava preparada.
Ela já tinha enfrentado a Rainha de Copas antes, se lembram? O que ela fez? Transformou emoções em palavras. Ela escreveu e continuou escrevendo. E conta a lenda que ela continua escrevendo até hoje. Mas a grande verdade é que ela fez as pazes com as palavras e só assim ela conseguiu se conectar com ela mesma e com os outros personagens da sua história. E mesmo que ela não saia dizendo por aí aos 4 cantos do mundo mágico, a verdade é que ela fez as pazes com ela mesma e descobriu que as palavras sempre estiveram lá, mesmo quando lhe faltava voz. E a pequena Alice cresceu em meio à sua coleção de papel de cartas. E quando adolescente, ela aprendeu a escrever sobre amor e também sobre coelhos brancos. Mas essa parte fica para o 2º capítulo da jornada, amanhã, onde vamos juntas com Alice pular numa toca mágica, numa toca de coelho. Mas respira, que a nossa aula de hoje está apenas começando.